A gente fala agora da exclusão do ressarcimento a aposentados e pensionistas do INSS da meta fiscal. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e reacendeu o debate sobre a solidez do arcabouço fiscal. Sobre o assunto, conversamos agora com o pesquisador associado do FGV, IBRE, Fábio Jean Biagi. Muito boa tarde, boa noite, professor. Pronunciei o seu nome corretamente, professor, antes de tudo? Perfeitamente. Obrigado aí, sim, Fábio Jean Biagi. Como é que vai? Prazer estar com vocês. Prazer é nosso, professor. Obrigado. Professor, qual o impacto prático disso para a credibilidade do arcabouço fiscal, hein? A credibilidade do arcabouço fiscal já não vinha sendo grande coisa. Vamos recapitular para explicar para quem está nos assistindo. O arcabouço fiscal foi aprovado no começo do governo atual como uma substituição àquela regra do teto do ex-presidente Michel Temer, que determinava que o gasto público ficasse estável, com crescimento zero durante um período de 10 anos, entre 2017 e 2026. Alguns anos depois, começou a ficar claro para todo mundo que não daria para manter estável durante tanto tempo. E no final do governo Bolsonaro estava claro para todo mundo que aquela regra teria que ser modificada por algum outro tipo de regra. Quando veio o governo atual, adotou o arcabouço, que é uma regra geral, razoável, que diz o seguinte, que o gasto tem que crescer no máximo 70% do crescimento da receita, não é? Então, grosso modo, se a receita cresce 3%, então o gasto cresceria 2,1%, se a receita cresce 2%, o gasto cresceria 1,4%. Então, por definição, com o gasto crescendo menos do que a receita, ao longo do tempo, você ajusta. Quais foram os dois grandes problemas da nova regra? Primeiro, a situação inicial. Uma coisa é você ajustar a partir de uma situação razoável em que você vai ajustando cada vez mais. Outra coisa é você ajustar a partir de uma situação inicial péssima, como foi a de 2023, em cujo caso você demoraria muito tempo para ajustar. O segundo problema, que ficou claro desde o início para muitos especialistas e agora está ficando cristalino para todo mundo, é que, embora a regra geral fosse razoável, ela era inconsistente com regras particulares que regem o comportamento de rubricas específicas da despesa. Por exemplo, salário mínimo afetando a aposentadoria, salário mínimo também afetando o que se gasta com BPC, a regra da vinculação da saúde, etc, etc, né? Então, e a outra questão, que também muitos questionaram, inclusive no meu caso, é que a regra do teto, na verdade, foi substituída pelo arcabouço, que é uma espécie de teto, só que um teto móvel, mas a rigor é um subteto, porque o cidadão comum pode pensar, bom, tem um teto, então o gasto público no máximo pode crescer X, mas o que a regra diz é que um conjunto de rubricas podem crescer X. E o sistema político encontrou um jeito de colocar uma série de rubricas no que a gente, no jargão fiscal, chama de extrateto, não é? São rubricas em que o teto não vale. Então, a brincadeira que eu faço, para quem está nos assistindo nos entender, é como se eu dissesse o seguinte, eu vou fazer um regime duríssimo, mas entre 8 e 9 da noite posso comer qualquer coisa, ora. Então, não é exatamente um regime, não é? Então, vale a mesma coisa para o teto, para o arcabouço. Ele tem uma regra para um subconjunto de gastos que é razoável, mas ele entra em conflito com outras regras específicas e permite a burla, por assim dizer, ao espírito do próprio arcabouço, que é ir jogando uma série de coisas para o chamado extrateto, acima do teto, e que está fazendo esse teto afundar de alguma forma. Está ali o peso e agora se adiciona mais essa, apenas com a qualificação de que isso que foi decidido, a rigor, não chega a ser uma novidade, porque desde que a questão estourou, que se vinha falando da possibilidade desta solução. É uma solução política, não é, que estava já nas contas de todo mundo. É uma forma de maquiar, não é isso, professor? A questão do orçamento, né?
Eu Ou essa palavra talvez é não forte? usaria essa Esse palavra porque eu não verbo quero é... confrontar o Supremo, isso é uma decisão do Uhum. Supremo, não é? Mas é uma esperteza, é um jeitinho brasileiro, digamos assim, não é? Para driblar as restrições fiscais. Mas a questão é que a dívida pública vai crescer um pouquinho mais por conta disso, não é? Seja lá como isso seja, como for registrado nas contas, não é? Agora, em função desse jeitinho brasileiro, em meio ao esforço para conter gastos, que sinal essa decisão passa para o mercado, hein, professor? É mais um sinalzinho de que este conjunto de regras terão fatalmente que ser modificados em 2027, qualquer que seja o vencedor da eleição. Evidentemente, se o presidente for reeleito, provavelmente teremos um tipo de proposta de encaminhamento e, se a oposição vencer, é outra. Mas este conjunto de regras, no seu conjunto, é impossível que sobreviva ao próximo governo. De duas, uma. Ou adotamos mais flexibilidade que permita gastar mais, ou adotamos um outro conjunto de regras específicas que efetivamente sejam consistentes com o arcabouço. E uma das coisas que eu venho defendendo, e outros colegas especialistas, é adotar um teto efetivo, do que eu chamo de um super teto. Em vez de ter, digamos o seguinte, digamos que a gente gaste 100 e o teto, a regra do arcabouço vale só até 90. E aquela diferença entre 90 e 100 fica fora do arcabouço e fora do teto, tá? Então, eu diria o seguinte, vamos colocar na lei que a gente pode gastar efetivamente 100 e não 90. Mas vamos acabar com esse negócio de extrateto. Entra tudo e este total vai poder crescer um pouquinho, por exemplo, 1,5% real ao ano. E se alguém, alguma força política, o governo, a oposição, uma lei, etc., determinar que alguma rubrica de gasto cresça 4%, tudo bem. Agora, outras rubricas terão que cair ou crescer menos para que isso seja consistente com o crescimento do total de 4%. Ou seja, o que eu vou dizer não se aplica a tudo, né? Mas neste particular acho que vale a analogia. É um pouco como a gente faz nas nossas contas particulares, não é? Eu posso decidir, bom, esse mês eu vou sair mais para o restaurante com a minha mulher, ou com meu marido. Ok, mas então você vai ter que fazer outras coisas a menos, vai ter que ir menos ao cinema, vai ter que cortar alguma coisa para que o gasto caiba dentro do seu orçamento. Conversamos com o pesquisador associado do FGV IBRE, Fábio Giambiagi, a quem eu agradeço pela entrevista. Obrigado, viu? Foi um prazer. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.